eles trabalham o dia todo, todos os dias. E, como eu falei, né, na quinta-feira eu não pude dar aula por conta da internet. E perguntei para vocês se hoje vocês poderiam estar aqui. Eu agradeço por cada um que está aqui, por Bianca que está ajudando, né, por Sandrielen, Valesca, Solange e pelo Tyson. Vamos lá. Eu sempre começo com a reflexão. Tá dando para vocês me ouvirem direitinho? Estou escutando, professora. Sim, professora. Ok, eu sempre começo com uma reflexão, né? Sempre. Então, a reflexão de hoje é a seguinte: estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. E isso é muito real na nossa vida, né? Nem sempre a gente tá com tempo, com vontade, né? Às vezes a gente tá cansado e a gente não consegue, né? Estudar como queria ou como deveria. Mas isso tudo faz parte de algo maior que a gente quer alcançar. E nem sempre também, por exemplo, quando você passar no seu curso na faculdade, não quer dizer que você vai ter todo aquele gás, toda aquela força, todo aquele foco para estar fazendo as atividades sempre, né? Tem vezes que vocês vão estar cansados e tudo mais, mas a gente deve ter sempre em mente que é essencial. E mesmo quando a gente faz o que a gente gosta, a gente também fica cansado, fica chateado. Mas mesmo assim a gente tem que ter foco, persistir, né? Ter força de vontade, mesmo naqueles dias mais difíceis, como hoje, né? Que é feriado, Dia dos Namorados, e vocês estão aqui, então muito obrigada. Então vamos lá, continuando, né? Eu falei que a aula de hoje, eu mandei lá no material, que ia ser porque na aula passada, na primeira aula que a gente teve, eu falei sobre as escolas literárias, né, que elas estão divididas entre a era colonial e a era nacional. E eu falei que nessa segunda aula a gente ia focar nas escolas da era colonial, né, tanto que está aqui literatura do período colonial. E no período colonial, a gente tem 3 escolas, né? Quais são as escolas da era colonial? Como vocês não leram o material, eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui o material que eu mandei. Então, eu mandei esse daqui, né? As escolas literárias da era colonial. Eu até errei ali, coloquei nacional, mas era colonial. Então, vamos lá, eu vou passar rapidinho esse daqui, tá, gente? Só para a gente poder conseguir responder as questões, porque as questões foram baseadas no material que eu mandei. Então, vamos lá. A história da literatura brasileira tem início em 1500, como eu já havia falado para vocês, né, com a chegada dos portugueses no Brasil. E aí, com isso, em 1500, a gente já tem a nossa primeira escola, que foi o quinhentismo, né? O quinhentismo, que foi de 1500 a 1601. E no quinhentismo, a gente pode destacar aqui, ó, e ela foi dividida em literatura da informação e literatura dos jesuítas. Como assim literatura da informação e literatura dos jesuítas? Literatura de informação corresponde aos textos de viagem, né, escritos em prosa. Quando os portugueses chegaram aqui, que encontraram uma nova terra, eles ficaram abismados com a terra tão bonita, tão produtiva, com pessoas tão diferentes, né? Porque quando eles chegaram aqui, eles encontraram os índios. Então, eles precisavam escrever sobre aquilo para o mundo, eles precisavam escrever sobre aquilo para o rei, né? Então, por isso, foi a primeira escola literária, né? Foram as primeiras escritas, e por isso a literatura de informação, porque teve um cunho de informar aquilo que eles estavam vendo, né? Aquilo que eles viram no Brasil. Como aqui está falando, né? Eles eram escritos com o intuito de informar sobre as novas terras descobertas. Vale ressaltar que esses textos históricos e literários foram essenciais para fundar a literatura brasileira, porque, como eu disse, né, foi o começo. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, foi o começo da literatura no Brasil, certo? Porque antes não existia nada escrito. Não existia nada escrito. E só realmente passou a ter algo escrito quando os portugueses chegaram. E também eu falei da literatura de informação, e tem também a literatura de catequese.
Essa categoria literária de caráter religioso foi considerada uma das primeiras manifestações literárias no Brasil, explorada sobretudo pelos jesuítas, né? Porque os colonos vieram, mas também vieram os padres jesuítas, né? Eles vieram com a intenção de, não vou dizer nem catequizar os índios, porque fazia parte também, mas eles queriam novos fiéis para a Igreja Católica, né? Eles queriam converter pessoas. Então, eles também, eles que eram responsáveis por essa parte da literatura de catequese, né? Que eles produziam textos literários de cunho religioso. Deixa eu ver aqui se alguém falou no chat, peraí. Eita, meu áudio está abafado. Melhorou agora? Melhorou sim. Pronto, continuando. Então, o quientismo, né, que iniciou em 1500, ele está dividido entre essas duas partes, literatura de informação e literatura dos jesuítas. Literatura de informação foram todos aqueles textos escritos, né, com a intenção de informar sobre as novas terras descobertas, sobre as pessoas que eles encontraram, né? E a literatura dos jesuítas foram aquelas escritas de cunho religioso, de cunho catequético, que eles escreveram enquanto estavam aqui no Brasil. Depois do quinhentismo, que foi a primeira escola literária, a gente tem o barroco, certo? Que o barroco ele tem início com a publicação do poema Prosopopeia de Bento Teixeira. O barroco ele é dividido em dois estilos literários. Enquanto o quinhentismo ele é dividido em literatura de informação e literatura de catequese, aqui no Barroco é dividido em dois estilos literários que marcaram essa escola, que é o cultismo, o jogo de palavras, e o conceptismo, que é o jogo de ideias. Vou colocar aqui para vocês. O cultismo. Esse estilo utiliza a descrição, termos cultos, né, preciosismo vocabular. São aqueles textos que a gente olha assim, meu Deus, que texto difícil de ler. Que a gente olha e fala assim, nossa, seria muito difícil falar assim, né, que tem uma linguagem rebuscada e ornamental para expressar as ideias. E eles utilizam muitas figuras de linguagem. E já no conceptismo, né, nessa vertente literária, que lá o cultismo seria o jogo de palavras e o conceptismo é o jogo de ideias. Nessa vertente literária, a retórica aprimorada, bem como a imposição de conceitos, é notória, porque aqui no conceptismo eles vão mais no argumento, né, no significado da coisa. Eles não enfeitam tanto o texto. Eles querem que as pessoas leiam e as pessoas entendam, enquanto no cultismo leva mais em consideração digamos assim, que fique bonito, né? Por mais que as pessoas não entendam tanto, mas que fique bonito. E aqui no conceptismo é isso, né? É definido pelo uso de argumentos racionais, pensamento lógico, valorizando sempre o conteúdo textual. Então, no Barroco, como eu falei, né, tem início com a publicação do poema Prosopopeia de Bento Teixeira. É dividido em dois estilos literários, que são o cultismo, jogo de palavras, e o conceptismo, jogo de ideias. Eu coloquei aqui até um exemplo. Esse é um exemplo do cultismo. Cadê? Aqui um exemplo do cultismo, né? Um soneto do escritor barroco Gregório de Matos, que ele diz assim: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falta a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se na tristeza. Começa ao mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então, só da gente ler esse texto, né, algumas pessoas ficariam cansadas, porque para algumas pessoas não existem essas palavras no vocabulário delas.
Mas é um texto de fácil compreensão, não é um texto tão difícil, mas na nossa linguagem a gente poderia falar de uma forma mais fácil de entender, né? No cultismo eles valorizam muito isso, né? Do jogo de palavras, de tornar o texto bonito. E esse texto é um texto muito bonito, certo? E já no concepitismo, eu também trouxe um texto, que é um exemplo do Padre Antônio Vieira, né? Ele fez uma crítica ao cultismo. E ele escreveu o seguinte: será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado, toda a arte e toda a natureza? Boa razão é também essa. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso Cristo comparou o pregar ao semear. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se uma parte está branco, da outra há de estar negro. Basta que não havemos de ver um sermão de duas palavras em paz. Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. Então ele criticava essa questão das pessoas colocarem palavras tão difíceis, né, para os outros entenderem, que eles acabavam ouvindo e não entendiam nada. Por isso que ele está falando aqui, né, que não adianta falar palavras tão rebuscadas se as pessoas não entenderem o que está sendo dito, né? Por isso que ele fala aqui, né, as estrelas são muito distintas e muito claras. As palavras têm que ser claras para que as pessoas possam entender. É isso que o padre Antônio Vieira está falando, né? Que a pregação tem que ser clara, o sermão tem que ser claro, para que os fiéis possam entender. Vocês costumam ir à igreja, quando vocês foram à igreja, vocês conseguem entender o que o padre, o pastor está falando? Né? Às vezes ele fala numa linguagem tão rebuscada que a gente, na nossa pequenez, a gente não consegue entender. Mas aí, se ele falar numa linguagem clara, como o padre Antônio Vieira está falando aqui, né, que deveria ser, né, nós conseguimos entender perfeitamente e empregar aquilo na nossa vida. Então, o barroco, né, ele é dividido nesses dois estilos literários, como eu já havia falado, no cultismo, no jogo de palavras, e concepitismo, no jogo de ideias. Os maiores representantes do cultismo são Gregório de Matos, né, que ele é o representante do cultismo, e o do concepitismo é o Padre Vieira, o Padre Antônio Vieira, certo? Em alguns textos vocês vão ver a palavra boca de inferno. Quando vocês verem esse nome boca de inferno, é relacionado ao autor Gregório de Matos, tá? Ele recebeu esse apelido, boca de inferno, porque ele não criava só poesias religiosas. Ele fazia também poesias religiosas, poemas religiosos, mas ele também era autor de poesias líricas, irônicas, né? Ele falava muito sobre a autoridade, sobre as autoridades civis e religiosas. Ele ridicularizava os costumes da cidade, certo? Ele fazia poesias ridicularizando os costumes da cidade. E isso fazia com que as pessoas falassem que ele era uma boca de inferno, né? Porque ele não falava só coisas boas. Ele tinha a língua muito afiada. Então, por isso, colocaram esse apelido nele. Até aqui, tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Sim, professora. Ok, ótimo, perfeito. Então, aqui, né? Primeira escola literária foi o quinhentismo, aí depois veio o Barroco em 1601 e depois do Barroco veio o Arcadismo, certo? O Arcadismo começou em 1768. No Arcadismo, né, foi aquela escola que levava em consideração a simplicidade, a exaltação da natureza e os temas bucólicos são as principais características dessa escola literária. No Brasil, eu sempre falei para vocês, né, na outra aula eu também falei, que vocês prestem muita atenção nos autores de cada escola, né, nos principais autores, nas principais obras. E lá no Barroco, né, teve início com Prosopopeia de Bento de Teixeira, e o maior representante do cultismo é Gregório de Matos, e o maior representante do concepitismo é o Padre Vieira. Aqui no arcadismo, a gente vai ter como principal representante Cláudio Manuel de Costa, Cláudio Manuel da Costa, certo? Com a publicação
obras poéticas, em 1768, que foi quando iniciou o arcadismo. No arcadismo, a gente vai ver muito texto sobre aproveitar o momento, sobre a fuga da cidade, né, sobre lugares simples, a exaltação da natureza, a exaltação da mulher, certo? Tirar o que é inútil. Deixa eu ver o outro slide que estava bem explicadinho sobre o arcadismo. Aqui, ó, no arcadismo é o período cujos autores estão intimamente ligados ao movimento da Inconfidência em Minas Gerais. Né? O pano de fundo dessa escola literária é a economia, ligada à exploração do ouro e das pedras preciosas. Então, nessa escola, como eu já havia falado, né, temos a simplicidade, a exaltação da natureza. Tudo isso são os temas, as principais características do arcadismo. Aí, como eu falei, né, exaltação da natureza, valorização do cotidiano e da vida simples, né, a vida no campo, que é o bucolismo, crítica à vida nos centros urbanos, linguagem simples, objetividade. Então, memorizando aqui rápido, né? Quinhentismo, primeira escola literária, dividida em literatura de informação e literatura dos jesuítas. Literatura de informação era aquela que foi escrita para falar, informar, né, tudo aquilo que eles estavam vendo sobre a nova terra, sobre as pessoas que eles encontraram. A literatura dos jesuítas era aquela literatura catequética, né, de cunho religioso. Barroco inicia com o poema Prosopopeia, de Bento de Teixeira. Tem dois estilos literários, né, que marcaram essa escola, que é o cultismo e o conceptismo. Cultismo é o jogo de palavras e conceptismo é o jogo de ideias. Seus principais representantes são Gregório de Matos, que é o representante do cultismo, que ele não fazia só poesias religiosas, mas também sátiras, fazia muitos poemas líricos, e por causa das sátiras, ele era conhecido como Boca de Inferno, porque ele escrevia coisas desagradáveis para a população da época, né? E o conceptismo, que é o padre Antônio Vieira, que é o grande representante do conceptismo. E, para fechar aqui, né, o arcadismo, que eu já falei que é a questão de exaltar a natureza, linguagem simples, fuga da cidade, aproveitar o momento. Toda vez que vocês verem carpe diem, que é aproveitar o momento, vocês vão lembrar que é arcadismo, certo? Aí eu coloquei umas questões aqui, que eu também coloquei no material de estudo. Acho que a gente vai conseguir responder com essa revisão rápida que eu fiz. Olha só, a primeira questão era assim: considere as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. 1. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes que convivem intensamente na unidade da obra. 2. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico, sempre povoado de pastoras e ninfas. 3. A oposição entre reforma e contra-reforma expressa no plano religioso os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa. Aí a gente tem que marcar as que estão corretas. Lembrando que o barroco é esse dualismo, né, do bem, do mal, do certo e do errado, do céu e do inferno, né? E foi no período da contra-reforma, né, da reforma protestante. Então, sabendo disso, qual é a opção que a gente vai marcar? Acho que é a letra D. A letra D. Alguém diria outra? Todo mundo concorda que é a letra D? Quem foi que falou? Foi Solange. Solange. Muito bem, Solange. É a letra D, a resposta correta. Que a arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, né? Como eu falei, bem, mal, céu, inferno, o que é pecado e o que não é, né? E também essa questão da oposição entre reforma e contra-reforma, né? Que foi naquele período da reforma protestante. Questão 2. Quando jovem, Antônio Vieira acreditava nas palavras, especialmente nas que eram ditas com fé. No entanto, todas as palavras que ele dissera nos púlpitos, na sala de aula, nas reuniões,
nas catequeses, nos corredores, nos ouvidos dos reis, clérigos, inquisidores, duques, marqueses, ouvidores, governadores, ministros, presidentes, rainhas, príncipes, indígenas, desses milhões de palavras ditas com esforço de pensamento, poucas ou nenhuma delas havia surtido efeito. O mundo continuava exatamente o de sempre, o homem igual a si mesmo. Gente, qual era o estilo que falava palavras rebuscadas, né? Que falava palavras rebuscadas, que tinha essa questão de falar palavras bonitas e que tão pouco as pessoas compreendiam. Era o cultismo ou conceptismo? Cultismo. Cultismo. E o padre Antônio Vieira, ele era o representante do conceptismo, né? Ele era o representante do conceptismo. Então, sabendo que o padre Antônio Vieira, ele faz crítica ao cultismo, e ele era um grande representante do conceptismo, qual é a opção que a gente vai marcar? Essa passagem do texto faz referência a um traço da linguagem barroca presente na obra de Vieira, está presente na obra do padre Antônio Vieira. Então, qual é a opção que a gente vai marcar? Se ele é um grande representante, se ele é o maior representante do conceptismo no Brasil. E aí? A, B, C, D ou E? Letra E? Letra E. Quem foi que respondeu? Solange. Professora, Oi. fica essa palavra preciosista na letra D. Na letra D está dizendo assim: conceptismo, caracterizado pelo vocário preciosista e pela exploração de aliterações. Preciosista, gente, era aquilo que eu estava falando, né? Lá no cultismo. Que lá no cultismo eles tinham essa questão de deixar o texto bonito, precioso, que com palavras difíceis, né? Que poucas pessoas entendiam. Aí eles colocaram conceptismo aqui para confundir, porque aqui deveria ser cultismo, né? E aqui a resposta certa é a letra E mesmo, porque o conceptismo é caracterizado pela exploração das relações lógicas, né? Dos argumentos, da argumentação, daquilo que realmente é. O padre Antônio Vieira, ele defendia isso, né? Que eu não vou falar para os índios palavras difíceis que eles não vão entender. Eu tenho que ser claro para que ele consiga entender aquilo, para que ele possa levar aquilo para a vida dele. Né? Não adianta eu falar com uma pessoa de uma forma que a pessoa não vai entender. Por mais que seja bonito, mas não adianta. A linguagem tem que ser clara, para que todos possam entender. Ele defendia isso. Muito bem, para quem respondeu que a letra é. Questão 3. Alguém poderia ler para mim, por favor, esse soneto de Gregório de Matos? Alguém se candidata a ler? Crê, crê, crê. É porque o texto é muito grande. Ok, eu vou ler então. Vamos lá. O soneto abaixo transcrito pertence à obra de Gregório de Matos Guerra. Leiam com atenção. Ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade. É verdade, meu Deus, que hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido vos tem minha maldade. Maldade que encaminha vaidade. Vaidade que todo me há vencido. Vencido quero ver-me e arrependido. Arrependido a tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco, dai-me os braços. Abraços que me rendem vossa luz. Luz que, claro, me mostra a salvação. A salvação pretendo em tais abraços. Misericórdia, amor. Jesus, Jesus. Aqui a gente tem um soneto, né, que é do cultismo. Gregório de Matos, ele foi o representante do cultismo. E a gente vê aqui o jogo de palavras, né? Aí aqui tá falando assim: agora responda. Gregório de Matos Guerra escreveu:
Eu falei isso para vocês. Se vocês prestaram atenção, vocês vão conseguir responder. Ele escreveu o quê? Apenas poesia sacra, poesia lírica, religiosa, amorosa e sátiras, poesia lírica e satírica, apenas poesia satírica ou apenas poesia lírica? O que é que a gente vai marcar aí? A gente já sabe que ele escreve poesia para Deus, né? Para Deus, porque a gente está vendo aqui. Então, aí, ele escrevia o que tanto? Lembrando que ele era conhecido como Boca de Inferno. Qual opção a gente vai marcar? E aí, meninas? Acho que a B. Deixa eu ver aqui a letra B. Letra B. Muito bem, Solange. A resposta correta é a letra B, sim. Ele escrevia poesia lírica, religiosa, amorosa e sátiras, certo? Então, aí a resposta correta é a letra B. Muito bem. Questão 4, Carpe Diem. Olha só, Carpe Diem eu falei para vocês, né? Que toda vez que a gente vê Carpe Diem, a gente já vai lembrar do arcadismo. Porque Carpe Diem, né? De aproveitar o momento, aproveitar a vida, aproveitar o dia, né? Aproveitar aquele momento que estamos. Aproveitem agora o momento que estamos na aula, né? O Carpe Diem. Então vamos lá. Que havemos de esperar, Marília Bela, que vão passando os florescentes dias. As glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah, não, minha Marília, aproveite o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Gente, eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês conseguirem responder essa questão, mas eu vou voltar aqui. Olha só, essa imagem aqui, esse quadro, ele está mostrando os autores de cada escola. E aqui no arcadismo a gente tem Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Varenga, Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Eu falo para vocês desde a aula passada que vocês estudem também para vocês lembrarem o nome dos autores de cada escola, de cada movimento literário. E aqui no arcadismo, para responder essa questão, é importante que a gente saiba os autores, certo? Para poder responder, porque aqui na pergunta, na questão 4, vai perguntar o seguinte: assinale o movimento literário ao qual ele pertence, bem como seu autor. Arcadismo. Arcadismo, ó. Lembrando que Carpe Diem é arcadismo, então a gente só vai olhar as questões aqui que tem arcadismo. Questão B e questão C. Não vai ser romantismo, não vai ser simbolismo e não vai ser a letra E também, romantismo. Vai ser ou a letra B ou a letra C. E aí? E aí, gente? Acho que é a C. Letra C, arcadismo de autoria de Tomás Antônio Gonzaga. Também acho. Por que a letra C? Olha, essa questão 4 eu vou deixar para comentar ela daqui a pouco, tá bom? Todas as questões que vocês falaram em uma letra que não é a resposta, eu vou deixar ela para comentar no final, tá certo? Então, a questão 4 a gente vai comentar sobre ela daqui a pouco. Vocês falaram que a questão C, arcadismo de autoria de Tomás Antônio Gonzaga, mas não é a letra C, tá? É a letra B. Daqui a pouco a gente volta para ela. Vamos para a questão 5. Questão 5.
Das opções abaixo, a que não faz parte das características do quinhentismo é a alternativa A, B, C, D ou E. Lembrando que o quinhentismo a gente tem literatura de informação e literatura dos jesuítas, né? Letra A, textos descritivos, informativos e religiosos. Lembrando que é para marcar a que não faz parte, tá? A que não faz parte, lembrem isso. A gente tem que ler a questão direitinho, porque às vezes a gente marca uma coisa que não é. Letra B, linguagem simples e uso de adjetivos. Letra C, temas relacionados com a conquista material e espiritual. Letra D, resgate dos valores clássicos greco-romanos. Ou letra E, relatos e viagens e crônicas. E crônicas de viagem. E aí, qual é o que não faz parte das características do quinhentismo? Professora, eu fiquei em dúvida entre a A e a C. Que não faz parte, os textos descritivos, informativos e religiosos não faz parte do quinhentismo? O quinhentismo que a gente tem, ele é dividido em literatura de informação, literatura dos jesuítas, né, que a literatura de informação eram todos aqueles textos que informavam e descreviam sobre o que estava, o que eles encontraram, né, sobre a nova terra, sobre as pessoas. Os textos da literatura dos jesuítas eram de cunhos religiosos. Então, a letra A já não seria para marcar, porque a letra A faz parte. Fiquei na dúvida da B e da D. B, linguagem simples e uso de adjetivos. Gente, se a gente vai falar, se vocês forem viajar para algum lugar, por exemplo, se vocês forem viajar para Pipa, né? Logo ali. Se vocês forem viajar para Pipa e vocês forem escrever um texto sobre Pipa, vocês acham que vocês vão conseguir escrever um texto descrevendo aquele lugar, sem colocar adjetivos? Sem dizer que lá é muito bom, muito bonito, que vocês encontraram tais coisas que gostaram muito, vocês acham que vocês não vão usar adjetivo para descrever aquele lugar? Então, eles usaram muitos adjetivos, né, para descrever o Brasil, a terra encontrada. Também não vai ser a letra B. Não é A, não é B. E aí? Letra D. Qual? D. Letra D de dado? Isso. Isso, letra D de dado, né? Resgate dos valores clássicos greco-romanos. Eles estavam no Brasil, eles estavam escrevendo sobre o Brasil. Foi a primeira escola literária. O que tem a ver os valores clássicos greco-romanos aqui, né? Tinha nada a ver. Então, aqui seria a letra D, que não faz parte das características do quinhentismo. Letra D. Questão 6. Assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, é uma questão que você vai marcar a alternativa incorreta, que não tem nada a ver, que não faz parte. Veja bem. Letra A. Na obra de José de Anchieta, encontram-se poesias que seguem a tradição medieval e textos para teatro com Clara. Letra B. A literatura informativa do quinhentismo brasileiro empenha-se em fazer um levantamento da terra, daí ser predominantemente descritiva. Letra C. A literatura seiscentista reflete um dualismo, o ser humano dividido entre a matéria e o espírito, o pecado e o perdão. Aqui na letra C a gente está falando do barroco, tá? A leitura seiscentista é o barroco. Letra D. O barroco apresenta estados de alma expressos através de antíteses, paradoxos, interrogações. Letra E. O conceptismo caracteriza-se pela linguagem rebuscada, culta, extravagante, enquanto o cultismo é marcado pelo jogo de ideias. E aí, gente, lembra aí do que eu falei sobre o conceptismo e o cultismo? O conceptismo é o quê? A linguagem clara, né? Os argumentos, raciocínio lógico. E o cultismo? A linguagem rebuscada, culta, extravagante. Sabendo disso, qual seria a afirmativa que estava incorreta aí? Letra E. Letra E.
Por quê? Porque aí está ao contrário, né? Está dizendo que o concepitismo caracteriza-se pela linguagem rebuscada, culta, extravagante, enquanto o cultismo é marcado pelo jogo de ideias, sendo que é o contrário. O cultismo é essa linguagem rebuscada, culta, extravagante, e o concepitismo é o raciocínio lógico, o argumento, certo? É o jogo de ideias, não o jogo de palavras. Então, aqui a resposta do 6 seria a letra E. É só você lembrar direitinho do que é cultismo e do que é concepitismo que consegue responder tranquilamente. Questão 7. As primeiras obras literárias produzidas em solo brasileiro com o objetivo de enviar informações à coroa portuguesa é conhecida como... Qual é a alternativa que a gente vai marcar? Letra A, quinhentismo, letra B, barroco, C, arcadismo, D, realismo ou E, renascimento? E aí, qual é a que a gente vai marcar? Letra A, Solange. Isso mesmo. A primeira obra literária, o primeiro movimento literário, a primeira escola literária produzida em solo brasileiro foi o quinhentismo, certo? Foi em 1500 que iniciou, isso mesmo, muito bem. Isso daí tá fácil, né? Fácil demais, dá para responder de olho fechado. Questão 8. Após o quinhentismo, inaugurou-se qual escola literária? Gente, essa tá muito fácil também. Qual a resposta? Digam aí para mim. Barroco? Barroco? Yes. Isso, barroco, muito bem, parabéns. Essa daí é muito fácil, né? Barroco, depois do quinhentismo foi o barroco. Questão 9. As expressões carpe diem, locus amenus, fugere urbem estão relacionados diretamente a qual período literário? Né? Carpe diem, aproveitar o momento. Fugere urbem, né? Fugir da cidade, fuga da cidade, ir para o campo. É o que isso aí? Arcadismo. Arcadismo, perfeito, letra E, muito bem. Quem foi que respondeu? Adriele. Muito bem, Sandriele, muito bem. Arcadismo, muito bem. Questão 10, que é a última. Ardoroso defensor da liberdade do homem, lutou contra a escravização do índio e a desumanidade com que eram tratados os escravos, considerado pela crítica literária o maior exemplo de concepitismo em língua portuguesa. Trata-se de quem, minha gente? Padre José de Anchieta, Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, Padre Eusébio de Matos ou Bento Teixeira? Quem foi o maior exemplo de concepitismo em língua portuguesa? Quem foi? Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, isso mesmo, muito bem. Tava difícil, gente, essa questão? Não tava, né? Porque eu falei lá que ele foi o maior representante do concepitismo, certo? Nas escolas do Brasil foi Padre Antônio Vieira, né? E aqui não seria Gregório de Matos de jeito nenhum, porque ele é o maior representante do cultismo, ele é o jogo de palavras, enquanto o Padre Antônio Vieira é o jogo de ideias. Então, aqui também está muito fácil nessa questão 10. Foi difícil de responder essas questões? Não. Tranquilo, né? Tranquilo, né? Sim, professora. Se eu passar mais questões para vocês responderem esta semana, né? Umas questões mais difíceis, vocês conseguem responder para mim e me enviar por e-mail? A gente tenta, né, professora? Enviar pelo e-mail parece meio difícil. Meio difícil. Vocês não conseguem enviar por e-mail, não? Ou então vocês pedem para um colega enviar? Mas aí vamos ver o que eu faço, né? Eu vou enviar algumas questões para vocês e aí vocês respondem e depois vocês passam para a Carol e Carol passa para mim, tá bom? Gente, essas questões que eu peguei não são só questões do Enem. Tem questões do Enem, tem questões de vestibular também, tá? Caso vocês forem fazer vestibular em alguma faculdade, tem questões do Enem e questões de vestibular também.
Alguém tem alguma dúvida? Não. Podemos encerrar por hoje? Professora? Podemos. Professora? Sim, Solange. A senhora, tipo assim, a senhora prefere livros? Tipo, a senhora prefere ler um livro ou assistir o filme? Tipo, de Harry Potter. A senhora preferia ler o livro ou assistir o filme? Bem, depende, né? É muito bom o filme. Teve um filme que eu assisti que eu gostei muito na escola, quando estava estudando, que era O Ladrão de Raios. E aí eu vi o filme, né? E aí eu gostei tanto do filme que eu acabei comprando o livro. E o livro eu vi que era melhor que o filme. Então, assim, eu acho que os dois andam juntos, né? É bom ver o filme, que dá muita emoção, mas também, lendo o livro, você também pode sentir outros tipos de emoções também. Você prefere o quê? Ler o livro ou assistir o filme? Acho que assisti o filme, mas dizem que o livro tem mais detalhes. Os livros têm mais detalhes. E também o livro, a gente tem que imaginar, né? Porque os livros não têm imagens. A gente tem que imaginar. E vendo o filme já está tudo pronto, né? É muito legal, é muito bom também, mas eu indico que vocês procurem ler os livros também. Eu prefiro ler o livro tendo o livro em mãos do que ler em PDF. Porque cansa muito a vista, né? Vocês gostam de ler o livro ou vocês gostam de ler em PDF? Eu prefiro o livro físico. Eu também prefiro o livro físico. É muito ruim ler em PDF, porque também a gente fica no celular, né? Aí chega uma mensagem no WhatsApp e vocês acabam esquecendo do livro. Acaba esquecendo do que estava lendo. E é muito prazeroso Eu já ler. desliguei a internet, já para me atrapalhar. A senhora gosta mais de livros, assim, infantis? Não infantis, mas livros, assim, de... Não sei. Por O livro... exemplo, Por exemplo, isso aí que a senhora vai dizer. ah, eu gosto de todos os tipos. Olha, eu gosto, vamos dizer assim, um livro infantil, porque tem livros que parecem que são infantis, mas são bem adultos. Por exemplo, aquele livro Pequeno Príncipe. Eu não sei se vocês já assistiram o filme. O livro é perfeito. Né? O filme é legal, mas não se compara ao livro. Vocês já leram o livro Pequeno Príncipe? Sim, é um dos meus favoritos. O filme é para criança, mas se você assistir, você vai sentir realmente que aquele filme não é para crianças, que aquele livro não é para crianças, são para os adultos. E eu gosto muito desse livro também, é um dos meus preferidos. Mas eu gosto de todos os tipos. Eu gosto de história infantil, gosto de conto, gosto de crônica, gosto de tudo. Só não gosto de nada de terror. Mas vamos lá, gente. Podemos encerrar por hoje? Qualquer coisa eu vou deixar meu e-mail aqui, vocês podem falar comigo, tá? Vou deixar aqui no chat. @gmail.com. Vocês podem falar comigo, entrar em contato comigo, qualquer coisa vocês podem interagir por lá, tá certo? Oi, mulher, trouxe negócio pra tu. Vocês podem interagir por lá, tá certo? E é isso. Podemos encerrar por hoje? Lembra-se, professora. Foi muito bom estar com vocês, tá bom? Foi ótimo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero que tenha sido prazeroso para vocês também. E nos vemos na próxima. Eu amei a aula, professora. Obrigada. Também amei estar com vocês.